Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo nesse momento. Eu resolvi hoje passar por aqui para comentar com vocês um caso em que nós conseguimos um resultado muito bom no nosso escritório e que ilustra a importância de se você estar assessorado por um advogado especialista naquela área de atuação. Então eu resolvi contar brevemente o que aconteceu, é claro, não mencionando o nome das partes envolvidas, mas um sucinto relato sobre o processo. Trata-se de uma ação de reintegração de posse, em que nós temos o autor e o réu. O réu, que foi o nosso cliente, ele vinha sendo assessorado por uma advogada que milita em diversas outras áreas que não o direito imobiliário. Uma advogada, por sinal, muito competente, trabalhou com os recursos que ela dispunha, com o que ela tinha de melhor para oferecer, e o processo ele estava caminhando para a sentença. Havia apenas uma única manifestação para ser feita antes da sentença, que nós chamamos, na parte processual, de alegações finais. Neste caso, quando o cliente nos procurou, ele havia sido orientado pela própria advogada, e a colega agiu muito bem nesse sentido, de orientá-lo para que ele procurasse um advogado especialista em direito imobiliário. Então, nós analisamos o caso e nos propusemos a aceitar assessorar o cliente nesse assunto, porque nós vimos que tinha condições de reverter a tendência, que era uma sentença ruim, uma sentença desfavorável para o nosso cliente. Tudo levava a crer que o juiz ele iria se posicionar julgando a ação procedente para o réu e assim julgando desfavorável para o nosso cliente. O réu, nosso cliente, ele tinha uma casa de esquina, ele mora numa casa de esquina e nos fundos da sua casa ele tem uma edícula, ou alguns lugares, como conhecemos, né, uma kitnet, que ocupa cerca de 13 metros quadrados. Ele mora nessa casa há mais de 10 anos, já havia ali essa edícula construída quando ele adquiriu, e ele nunca se preocupou com isso. No entanto, o vizinho que comprou a casa do lado, mais ou menos em meados de 2015, 2017, ele procurou corretamente analisar os documentos, planta do imóvel, matrícula e tudo, e ele se deu conta de que o imóvel do réu, a edícula, fazia parte, na verdade, do terreno dele. Então ele propôs essa ação de reintegração de posse. Ocorre que, quando nós pegamos o processo, nós conseguimos identificar algumas coisas interessantes. Por exemplo, utilizamos da usucapião defensiva como matéria de defesa, o fato de que ele tem a posse mansa e pacífica por mais de 10 anos e cumpriria todos os requisitos para usucapião, alegamos isso. Percebemos também que o autor ele ingressou com a ação errada, porque, na verdade, nesse caso não era para ele ter ingressado com a reintegração de posse, como que ele vai reintegrar a posse de uma posse que ele nunca teve, a posse de um imóvel que ele nunca teve. Então, o correto nesse caso seria uma ação, por exemplo, de imissão na posse. E o terceiro ponto que nós batemos em nossas alegações era a boa-fé do réu. Porque lá na audiência que foi gravada, nós pegamos o CD no cartório, e na audiência o próprio vendedor que havia transmitido essa casa para o réu, o ex-proprietário, ele confirmou que ele havia construído a edícula. Numa das perguntas, a juíza indagou: o senhor construiu a edícula? Ela já tinha edícula nessa casa? Sim. Então nós batemos nisso para alegar que havia aí a boa-fé por parte do réu, portanto, nosso cliente. Resumidamente, nossa defesa, nossas alegações foram pautadas nesses 3 pontos, nesses 3 pilares. E o resultado, para a nossa alegria e para a alegria e satisfação do cliente também, é que a sentença ela julgou improcedente a ação do autor, portanto, sucesso para o réu, né? Nosso cliente ficou satisfeito com o trabalho prestado, isso é muito importante, isso, aliás, é o mais importante para nós
do que qualquer benefício financeiro, é a gente conseguir também aí ajudar o cliente e ver ele satisfeito também com a prestação do serviço, que é feita com muita dedicação, com muito empenho, com muito carinho, né, tratando cada caso como único. Isso é muito importante. E daí eu resolvi fazer esse vídeo não para me gabar ou para falar de qualquer sucesso que nós tivemos, mas para ressaltar a importância de você estar assessorado por um advogado especialista. Se a sua demanda ela é uma demanda do ramo imobiliário, você tem que estar assessorado por um advogado especialista, que tenha prática no assunto, que tenha traquejo, que tenha uma especialização, alguma coisa do tipo. Ou se a sua demanda é da área do consumidor, mesma coisa. Se a sua demanda é uma demanda trabalhista, mesma coisa. Um advogado procura um advogado especialista. Isso é tão importante, que é como a área da medicina. Quando você tem um problema no coração, você não vai procurar um especialista em joelho, um ortopedista, por exemplo. Então essa é a dica que eu queria dar para os senhores, e fica aí o nosso incentivo, o nosso desejo de que todos tenhamos aí uma boa semana, e até a próxima.